Oi, tia Sula, tudo bem? Tia Sula, podia sentar um pouquinho pro lado, porque esse lugar aí é meu. Senta do outro lado, por favor. Como nós estamos agindo com egoísmo, hein? Olha só, eu agi com egoísmo nesse mesmo momento, querendo que a tia Sula saísse do lugar que era meu, mas o lugar não é meu. E muitas vezes nós nem prestamos atenção no quanto nós somos egoístas. E hoje, eu e a tia Sula iremos falar sobre Saul e Davi, sobre egoísmo, generosidade e bondade. Fiquem conosco, compartilhem aí o nosso programa, deem um joinha no nosso canal. Quem não é inscrito, se inscrevam aí para que vocês estejam participando dos trabalhos da igreja, que esse trabalho maravilhoso que a Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas está fazendo. Fiquem conosco aí, já estou voltando. Boa noite. Hoje o nosso assunto é muito interessante. Boa noite, tia Sula. Boa noite, Sara. Tudo bem? Tudo bem. Nós pegamos dois personagens da Bíblia e um é Saul, o outro Davi. Egoísmo e bondade, né, tia Sula? Completamente oposto, né? Completamente o oposto um do outro. Egoísmo, generosidade e bondade. Vamos ver qual desses dois foi generoso e bondoso, né, tia Sula? Vamos lá. Então, primeiramente, né, Sara, egoísmo. O que é egoísmo, né? O que você sabe sobre egoísmo? Você é uma pessoa egoísta ou você é uma pessoa generosa? Eu tenho muito egoísmo, viu, tia Sula? Eu preciso trabalhar mais isso na minha vida. Mas eu acho que o ser humano em si, Sara, ele tende a partir para o egoísmo, né? Nos nossos dias de hoje, nós vemos assim, tanta parte, né, egoísta, né? Os políticos, a parte dos comerciantes, tudo. Na nossa comunidade, nós vemos pessoas assim, egoístas, né? Elas são egocêntricas mesmo, só pensam em si. Sim. Mas, por outro lado, nós vemos também pessoas generosas, pessoas que sabem ser gratas a Deus, pessoas que sabem falar um muito obrigado para o outro, né? Então, Saul e Davi vai dar assim o que falar hoje, viu, Sara? Pode ter certeza. Vamos começar. Né? Então, o egoísmo, Sara, é uma característica, né? Ou seja, uma condição de uma pessoa que ela busca assim, exclusivamente a sua felicidade. Eu preciso ser feliz, não importa se você é ou não, eu te pisando ou não, a minha felicidade está em primeiro lugar. E não é assim que nós devemos agir, né? Fala a verdade. E parece que quanto mais as pessoas são vaidosas, mais elas são egoístas. É verdade. E a Bíblia, né, condena esse mal, né? Lá em Romanos 2:8, afirma que Deus fará cair a sua ira e seu castigo sobre as pessoas egoístas. Então isso aí é pecado. Deus condena isso, ele fala claramente na sua palavra. E nós vemos, né, lá, igual você citou, Saul e Davi. Quem eram eles, Sara? Quem era Davi? Esses homens, né? Quem era Saul? Né? Então nós vemos que na palavra de Deus, Saul, ele foi escolhido para ser rei. Foi ungido de Deus. Ele foi ungido de Deus, né? Porque o povo clamava muito, pediram muito um rei. Só que naquela época, quem era o rei, quem era que governava o povo era Deus. Mas eles queriam uma pessoa ali, ó, física. Isso, né? Ao lado deles. Ao lado deles. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus daria o rei para eles. Só que aí eles iriam sofrer as consequências. Sim. Porque eles trocaram, né? O rei Senhor Jesus por um rei
humano, humano. Né? E aos olhos humanos, porque eles enxergaram a beleza de Saul, a formosura que ele tinha, porque realmente, né, segundo a palavra de Deus, ele era um homem formoso. Formoso, alto, forte, né? Então eles pensavam, não, nosso rei é esse. E por aí isso que eles falam, né, que aparece o pequeno Davi. O pequeno, né? Davi, que não tinha nada, ruivo, né? A palavra de Deus fala que ele era franzino, ruivo, né? Nanico, né? Baixinho. Pequeno. Porém, ele era o quê? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Né? E Deus foi lá e buscou Davi. Então, nós vemos que Saul, no início, ele tinha amizade com Davi. Mas depois se surpreendeu com Davi, por Davi ter matado aquele gigante, o gigante, né? Golias, ninguém né? Ninguém acreditava que ia dar certo, né? E aos olhos humanos, né, Tia Sula? Aos olhos humanos, ninguém dava nada por Davi, né? Por isso que eu falo que a aparência engana muito, né? E a gente conhece a pessoa em si, mas o coração só Deus. Só Deus. Né? A gente não sabe o que se passa no interior do homem, mas Deus sabe. Então, para dar um exemplo de egoísmo, nós vamos ler agora lá em 1 Samuel, Tia Sula vai fazer a leitura para nós, 18, do verso 7 ao 9. Então vamos lá. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse: 10 milhares deram a elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Olha aí. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Aí entrou o quê? O egoísmo, a inveja, sim, né? No coração de Saul. E ele foi alimentando aquele egoísmo, né? Porque ele já era rei, ele tinha tudo. E Davi começou a conquistar. E ele já começou a pensar, né? Vou perder meu trono, tô perdendo, né? Pra ele, né? E realmente, e por que fala que Davi, né, conquistava 10 milhares? Porque todas as guerras que Davi ia, ele ganhava, né? Ele foi um homem que tinha mesmo a proteção, a direção de Deus na vida dele. E a confiança em Deus, e a confiança em Deus. E ele buscava em Deus. Isso assim, é muito importante. A gente lendo todo o livro de Samuel, a gente vê que Saul foi por outro caminho, né? Foi. Ele foi buscar os necromantes, né? Os adivinhos, então, ele já desviou, né, do caminho do Senhor. Começou aí o seu próprio egoísmo, né? E como se diz, né? Um abismo chama outro abismo. É verdade. Então, Saul, ele não buscou em Deus. Ele procurou outros caminhos. Mas a palavra de Deus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele era o único, mas Saul não quis saber. Saul não estava enxergando. Não estava enxergando esse lado. Sim. E nós vemos lá em 2 Samuel 9, o verso 1, o verso 3 e o verso 9. Nós vamos ver aqui a diferença de Saul e Davi. Saul agiu com egoísmo e agora Davi age com benevolência e com bondade. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E pela terceira vez, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Olha só a bondade de Davi. Essa bondade que Davi usou aqui é uma bondade que vem de Deus, né, Tia Sula? É verdade.
E tudo que vem de Deus é perfeito, né, Sara? É perfeito. É perfeito. E nós devemos o quê? Amar incondicionalmente, né, Sara? Sim. Davi aí nesse momento, ele preocupou em ser generoso, né? Sim. Ele procurou ajudar a descendência, né, ali, como se diz, o povo de Saul, a maioria deles já tinham morrido. Já só restava o filho de Jonatas, filho, né? Só. Então ele quis o quê? Ajudá-lo. Olha a preocupação, onde que ele foi. Sim. E muitas vezes nós não pensamos assim, né? Eu conquistei tudo, é meu. É meu, não e é assim pronto, que a gente né? pensa. Ele tá tendo o que ele merece. Merece, né? A gente julga muito fácil, Julga né? muito fácil. Mas nós vemos que Davi ali já tinha no coração essa bondade que Deus havia dado para ele, né? Porque quando Saul estava caçando Davi, procurando Davi para todo lado, estava louco de ira contra Davi. Davi estava na caverna e Davi teve uma oportunidade, né? De matá-lo, né? E não fez. E não fez. Ele falou para o guarda, não, eu não vou matá-lo. Eu não vou tocar no ungido de Deus. Isso então, é muito importante, né, Sara? E muitas das vezes a gente vê aí as pessoas, né, falando mal dos ungidos do Senhor, acusando, né, lançando palavras que não é verdade, né? E nós devemos cuidar dos ungidos do Senhor. Nós devemos orar e ajudá-los e não maldizer. Isso é muito importante. E aí nós vemos que Davi podia muito bem ter sido egoísta, ter deixado para lá, né? Podia ter matado Saul, porque Saul também estava querendo matá-lo, né? Teve oportunidade. Ele agiu de bondade com Saul e quando ele soube que ainda havia um filho de Jonatas vivo, ele agiu de bondade, né? Ele quis fazer aquilo que era o certo, devolveu tudo que era de Saul. E ele podia ter pensado, Saul me perseguiu, Saul queria acabar com a minha vida. Mefibosete, né? Mefibosete, o filho de Jonatas. Ele era coxo dos pés, né? Isso. E daquele momento em diante ele já começou a comer no palácio com Davi e teve tudo de volta que era do seu avô, né? É verdade. E é muito bonito isso. E o que nós devemos deixar de ser para o que nós devemos ser, né, Tia Cida? Como Davi conseguiu agir com essa bondade? Então, isso porque ele tinha Deus no coração dele, né, Sara? Ele agiu de uma forma assim que ele já buscava, ele procurava agradar a Deus. Tanto é que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. O coração de Deus. Né? Então, por isso que ele tinha essa bondade no coração. Nós vemos também que o egoísmo, né, no caso aí de Saul, ele é um mal influente no nosso mundo de hoje, né, Sara? Nós vemos que milhares de pessoas agem assim egoisticamente, pensando só em si, né? Nós somos quase assim que por natureza egoístas. Você já reparou? Crianças, né? Vamos voltar lá no tempo das crianças, né? Criança, quando ela é criada sozinha, ou seja, filho único, vamos dizer assim, né? Mamães, prestem atenção aí, olha os filhos únicos, né? Vamos prestar atenção nas crianças. É verdade, filhos únicos, eles tendem a ser egoístas, porque eles não aprendem a dividir brinquedos, eles não aprendem a dividir os alimentos, né? A bolachinha, um pãozinho. Então, na escola, muitas vezes, a gente vê assim que há muita briga de crianças nas escolas. Por quê? Esse brinquedo é meu. A professora, não, mas dá para fulano, né? Divide, uma hora é você, outra... Não, é meu. Então, isso é natural da criança, mas os pais têm que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, para poder ensinar filho. Você tem que aprender a dividir. O brinquedinho é seu? É, mamãe te deu o brinquedo. Mas por que você não pode emprestar para o seu coleguinha?
Empresta, depois ele vai te devolver, Sim. né? A troca. Então isso é importante para que seus filhos sejam no futuro homens verdadeiros que tenham um coração segundo o coração de Deus. O ensino começa lá quando você é criança. Sim. Lá em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que procurar encher do Espírito Santo, pedir a Deus essa bondade, né? Sabedoria, né? Porque muitas vezes quando a pessoa enche o seu coração de vanglória, né? De falar assim, eu sou tal, eu sei, eu posso, eu tenho, é diferente, né? Da pessoa que é humilde, que pede a direção de Deus, que procura ajudar o próximo. Então, o egoísmo é pecado, Sara. Então, devemos aprender a ser gratos. A gratidão nos faz nobre. A gratidão nos faz crescer. A gratidão nos faz nos achegar mais perto de Deus. Colossenses 3, 8 e verso 12. No verso 8, nós vemos ali os vícios, né, Tia Su? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens obscenas do vosso falar. E aí, mais para frente, ele vem no verso 12, com as virtudes, né? Aí vai falar sobre o amor. Isso. Né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, nos vícios, ele se despoja, né? Devemos nos despojar. E nas virtudes, nos revestir delas, né? E isso como? Orando, pedindo ao Espírito Santo, né? Que nos acalme, né? Que nos dê entendimento, que nós possamos prestar atenção, porque às vezes, nas pequenas coisas, nós somos egoístas, né, Tia Sula? E muito, Sara. Você viu no começo do vídeo, a Tia Sula tá sentada no meu lugar, né? Tá escrito meu nome ali, Tia Sula? Não tava escrito meu nome. Não tá. Então, mas ali eu já agi com egoísmo. Por quê? Porque eu tenho que ter um lugar aqui? Não. Né? O sofá tá aqui, você pode sentar daí, eu posso sentar daqui, é uma brincadeira, mas a gente age com egoísmo nas pequenas coisas. Nos mínimos detalhes que a gente tem que observar e nos corrigir. Sabe o que eu já vi na igreja, gente? E eu acho um absurdo? É quando a gente quer sentar naquele mesmo lugar e alguém senta. Aí você chama, mas não é possível, né? Eu só atrasei um pouquinho, já tem gente, né? Não, mas ali é o meu lugar. Não, vamos tirar isso, gente. Não importa onde você está sentado, né? A sua conexão com Deus é de coração, é interior, é você com Deus, né? Não importa o lugar que você está ali na igreja, né? E tanto Sara, que nós vemos, né? Igual você diz, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Sim. Né? E quando esta não nos atrai e nos seduz, a cobiça nos atrai. Nós somos levados a fazer algo que me satisfaz, independente, aliás, não me importa se você vai ser feliz ou não, eu sendo, é importante para mim. Né? E nós não devemos ser assim. E lá em Tiago 1:14-15 diz, né, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e nos seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o salário do pecado é a morte. E a cobiça é pecado. Então, tudo que você cobiça, e nós vemos também, né, que a inveja, a cobiça, é nós acreditarmos que o outro recebeu aquilo que deveria ser meu. Muitas vezes nós nos agimos assim. Sim.
Não é? Quantas vezes você vai fazer algo, você recebe uma homenagem, assim, mas por que ela recebeu aquela homenagem? Eu que deveria receber, eu que fiz, agora eu fiz, mas ela que recebeu. Quantas vezes a gente age dessa forma? Né? Nas pequenas coisas, nas pequenas coisas. Nós somos egoístas. Seres humanos egoístas e nós devemos pedir a Deus para tirar isso do nosso coração, né? Nós devemos ter um coração puro, regenerado. Nós devemos buscar amor e dar amor. Dar amor, sim. É muito importante a gente dar amor incondicional. Eu não vou amar a Sara, eu não vou amar o meu esposo, eu não vou amar, né, meus filhos, porque eles vão me dar algo em troca. Não, eu tenho que amar pelo jeitinho que você é, eu tenho que amá-los pelo jeitinho que eles são, né? Não devemos colocar condição. Se acontecer isso, eu vou amar. Se eu posso te dar alguma coisa. Não, é independente. Né? Tem que ser um amor puro, generoso. E Filipenses 2:3, no verso 3, fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Foi isso que você falou aqui, né, Tia Su? Devemos agir assim. E isso está na palavra, Filipenses 2:3. O egoísmo é uma posição que a pessoa busca para sua própria satisfação, né? É isso mesmo. E lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. No verso 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E nós vemos aqui, Tia Sula, interessante que fala, mas o fruto do Espírito. Não são vários, é não um são só, os frutos. Né? É como se a gente pegasse uma laranja, ela é o fruto do Espírito. E ali os gomos são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Nós temos que buscar em Deus, né? Porque é o Espírito Santo que vai trabalhar no nosso ser, né? Porque nós somos seres egoístas, nós somos pecadores, né? Ninguém pode falar assim, eu não sou egoísta. Nós temos o egoísmo e muitas vezes nem vemos nas pequenas coisas, né? Às vezes não fazemos coisas grandes, né? Mas é em casa, é no nosso dia a dia que a gente age com egoísmo, né? Achei muito interessante no culto passado o pastor comentar que lá na casa dele, ele sempre conversa com os meninos assim, é nosso. Aí o filho dele mais velho chegou e falou, papai, me dá a chave do seu carro? Ele, não, eu não tenho carro, o nosso carro. Né? Eu achei muito interessante isso, a gente trabalhar isso com os nossos filhos. Eu trabalho nesse sentido com minhas meninas. É nosso, né? Não é só de um, né? Então numa família de todos, né? Eu tenho duas moças, né? Como vocês sabem, e é uma disputa, né? De roupa. Né? Eu sei como que é. Lá na minha mãe era 3 mulheres também. É uma disputa. Não, essa é minha e tal. Então, Karen, cadê a minha blusa? A Larissa perguntando. A Karen, a nossa blusa. Já esqueceu disso? Então, é importante trabalhar, né? E muitas vezes a gente, é meu. Né? Você não quer dividir, você não quer emprestar. E nós devemos fazer isso, né? Nós devemos ser generosos, amorosos e doar, mas doar de coração, né? Sim. E muitas vezes há muita briga entre irmãos por isso. É meu, né? É meu. Então isso já é natural mesmo do ser humano. Jonas, às vezes ele puxa, dá um puxãozinho de orelha, mas é nosso, não é meu. Não é só seu, é nosso. É verdade. E é muito maravilhoso ver que Deus, ao mesmo tempo assim que a gente vê, nossa, o que eu vou fazer se eu sou egoísta? Ele dá aqui, né,
aonde a gente tem que buscar, né? Que é nas suas virtudes, né? Que é o Espírito Santo que vai nos orientar e nos fazer entender que, né, o que a gente tem que fazer. E lá em Provérbios 20, 22 diz assim: não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará, né? Muitas vezes a gente quer fazer vingança com as próprias mãos, né? E a vingança não nos pertence, né, Sara? Não. A vingança pertence ao Senhor. Ao Senhor. E assim nós não agimos com bondade, né? Se a gente buscar a vingança. Em Provérbios 20 e 22, Deus nos alerta sobre isso. E Provérbios 21, no verso 21, diz: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Olha aí pra você ver. Que coisa melhor do que isso? Ser bondoso. Então nós devemos ser bondosos, né? E na nossa comunidade nós temos visto muita gente boa, muita bondade agora nessa pandemia, né? Então eu falo assim, Sara, que o egoísmo, ele é uma falta de amor, né? O egoísmo é considerado falta de amor mesmo. Sim. Porque se eu tenho, por que eu não posso doar? Por que não dividir? Por que não dividir, né? Igual você disse agora nessa pandemia. Olha, você vê, a nossa igreja, nós temos, né, distribuído várias cestas básicas. E além disso, o que você tem feito para ajudar o próximo que tanto necessita, que está passando tantas dificuldades? O que eu tenho feito? Será que só uma cesta básica é o suficiente? Aí inclui, né, uma palavra de amor, uma oração, né, escuta, né, porque as pessoas, elas estão assim tão deprimentes, né, tão assim carentes, que você fica assim, meu Deus, eu preciso ajudá-la de alguma forma. E é muito gostoso, Sara, quando alguém liga para você, né? Eu já tenho vivenciado isso, né? Liga, Sula, conversa comigo, Sula, me ajuda no meu casamento, Sula, ora por mim. É gostoso, mas eu também preciso disso. Eu preciso de que alguém ore para mim, que alguém converse comigo. Então é uma doação, né? É uns pelos outros. É isso que nós devemos agir. Assim nós devemos entender que a bondade, a misericórdia não vem de nós. Não é algo do ser humano, do homem. É dado por Deus e nós devemos pedir ao Espírito Santo para nos dar bondade, benevolência, mansidão e outras virtudes mais. E é verdade, tanto é, Sara, que nós devemos, né? Nós somos o ser, assim, em construção. Nós nos construímos a cada dia mais para sermos um ser melhor amanhã. E isso vem de Deus. Né? Quando eu busco em Deus, quando eu peço a direção de Deus na minha vida, eu estou me construindo para amanhã ser um ser melhor. E é isso que devemos ser, né? Acho que valeu, né? Valeu, né? Acho que vocês entenderam bem aí sobre quem é egoísta, como é o egoísmo e ser generoso e bondoso, né? Assim, o exemplo de Saul e Davi, um exemplo de egoísmo que não se deu bem e um exemplo de quem agiu com generosidade e com bondade, né? E é verdade, Sara. E quando nós conseguimos, né, ter um coração generoso, quando nós conseguimos ter a bondade de Deus em nós, nós estamos aptos para ajudar as pessoas, para ajudar o meu próximo, para ajudar o meu irmão. Né? Então, e sermos gratos, né, Sara? Mesmo nessa pandemia, nós devemos agradecer muito. Estamos Quantas bem, né? O Senhor tem Estamos feito no nosso bem, meio, né, muito bem, graças a Deus. a Deus. Então, isso aí é ser grato a Deus, né? E eu convido, né? Eu quero que você seja grato, né? Agradeça a Deus por tudo, mas por tudo mesmo que Ele tem feito na sua vida.
pelo o ar que respiramos, né? Pelo alimento que nos alimentamos, pela roupa que vestimos, né? Pelo poder, né? Pelo momento de ler a palavra do Senhor e nos encher dela, porque a palavra de Deus é um alimento, e quando nós estamos bem alimentados, eu posso te ajudar com coração grato, com ser generosa. Amém? Vamos orar, tia Su? Vamos orar, Você ora Sara. por nós, tia Su? Ora por essas Oro, mulheres sim. que estão nos ouvindo. Cada uma aí em casa, coloque a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo que trabalhe na sua vida. Não sei quais são os seus defeitos, nem tem que apontá-los. Não é verdade. Mas que você busque a Deus neste momento, coloque a mão no seu coração, olhe para dentro de si mesma e peça ao Espírito Santo que te dê bondade, benevolência, todas essas virtudes que vêm do nosso Senhor, que não é nosso dom, é dom do nosso Deus. Pai, louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero te agradecer, ó Paizinho, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. O Jesus nos ensina cada dia mais a sermos, Jesus, pessoas que tenham a tua direção, pessoas que buscam, Pai, a tua palavra, e que o Senhor possa estar nos ensinando, Jesus, a sermos generosos, a amar incondicionalmente, Jesus, que eu possa estar cuidando do meu próximo e que eu possa estar, Jesus, ali levando a tua palavra. Ô Jesus, muito obrigado, porque nós estamos aqui, Jesus, tendo um coração generoso, um coração abençoado, e que o Senhor tira de nós, ó Pai, todo egoísmo, o Senhor tira de nós, ó Pai, toda cobiça, o Senhor tira de nós, ó Pai, tudo que não venha ser de Ti, Jesus, e que o Senhor nos regenera, ó Pai, que o Senhor tenha compaixão das nossas vidas. Ô Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque nós vemos que Davi foi um homem segundo o coração do Senhor, e que o Senhor venha nos ensinar a sermos também, Jesus, mulheres, homens, com o coração segundo o coração do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em teu nome que eu te peço e eu te agradeço. Amém. 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 Tia Sula, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado por estar conosco aqui. Amém, Sara. Eu que agradeço o convite, tá? E que você continua sendo essa mulher generosa. Eu vejo em você generosidade, Sara. Tenho buscado, você tenho buscado tem um muito. coração grato a Deus e você é uma mulher abençoada. Que Jesus continue, né? Te capacitando, te abençoando. Que nesse programa Momento Mulher seja um momento mesmo de reflexão e de busca ao nosso Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. E muito obrigada. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém.
A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Que bênção que foi esse bate-papo aí com a tia Sula sobre Saul e Davi. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido como que é que nós somos, como somos egoístas, né? E como que nós podemos ser generosos e bondosos. Como Deus nos dá esse fruto para que nós possamos fazer o bem, fazer aquilo que é o certo, né? Obrigada a todos vocês, obrigada tia Sula, obrigada Rafaela por este louvor. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.